Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Chella, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai falar sobre uma sensação que provavelmente você já sentiu, porque ela é bem comum nos dias de hoje, que é a síndrome da impostora, ou a síndrome do impostor. Basicamente, essa síndrome é sobre você ter a sensação de que você tá num lugar e em algum momento vão perceber que você não deveria estar ali, você não merece estar lá. Você não se reconhece como uma pessoa que merecia estar nessa posição. Tô tentando resumir aqui, mas provavelmente você já tinha escutado esse termo antes, ele é bem comum. E a síndrome da impostora, no fim, é aquela vozinha na sua cabeça te falando que você não é tão boa quanto parece, que você só deu sorte pra chegar onde você chegou, que na verdade você nem sabe tanto assim e que é só questão de tempo até alguém descobrir isso sobre você. E hoje a gente não vai só falar sobre o conceito da síndrome do impostor, mas eu quero conversar com você sobre por que ela aparece tanto nas nossas vidas e como parar de cair nessa armadilha sem perceber. Vamos começar falando sobre a sensação de você estar, entre aspas, enganando todo mundo. A síndrome da impostora, ela não tem tanto a ver com falta de competência. Na verdade, ela tem pouquíssimo a ver com isso. Na verdade, muitas vezes ela acontece justamente com quem é competente, mas não consegue internalizar isso, não consegue se enxergar da forma que os outros enxergam ela. Então você entrega, performa, traz resultado, recebe o reconhecimento, mas lá dentro nada disso parece suficiente para te convencer que você é sim muito boa. Parece que é uma voz inimiga dentro da nossa cabeça que sempre mostra uma explicação alternativa, do tipo, tive um bom mês, né, de bons resultados no trabalho, acho que foi sorte, foi timing, né, eu era a pessoa certa no lugar certo. Ou qualquer pessoa faria isso, eu não tenho nada de especial. Então a gente sempre acha essas desculpinhas e essas explicações para justificar o porquê que a gente não é bom. É como se existisse um descompasso entre o que acontece na realidade e o que você acredita sobre você mesma. Enfim, aqui a gente poderia falar horas sobre distorções cognitivas, vieses cognitivos, que é algo que inclusive já temos episódios aqui. Tem um episódio específico falando sobre isso. Se eu não me engano, chama O Seu Cérebro Está Te Sabotando. Procura por algo assim que você vai achar. Que fala muito sobre como a gente distorce a realidade, baseado nessas vozes internas que a gente tem dentro da nossa cabeça. E aqui tem um ponto importante. A síndrome da impostora não nasce do que você faz, mas é muito mais sobre como você interpreta o que você faz. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É 100% uma narrativa que você está se contando dentro da sua cabeça. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, e aí vamos trazer um exemplo prático, porque eu acho que fica um pouco mais fácil de ilustrar aqui. Mas eu posso ter vivido uma situação no trabalho, vou trazer um exemplo real, inclusive, tá? Eu fiz uma reunião específica que eu, enfim, estava há meses me preparando e era um cliente super importante. E na época, uma par minha entrou comigo na reunião, até para dar o suporte, a gente se dividiu na apresentação. E quando acabou a reunião, a minha régua sobre mim mesma, ela é muito alta. Imagino que isso seja comum, você que está escutando também deve se identificar. Eu tenho expectativas muito grandes sobre mim mesma. Então, a régua é alta e eu sou muito exigente, me cobro demais. E aí, o que acontece? Eu saí dessa reunião, essa apresentação com a minha amiga, e eu olhei pra ela e falei, cara, foi horrível. Eu não acho que eu tava me sentindo confiante, eu não acho que eu consegui me expressar bem, eu acho que minha oratória foi ruim, não sei. Comecei a trazer um monte de pontos e objeções. E essa minha amiga, ela é muito sincera, né? Ela virou pra mim e falou, cara, eu não percebi. Primeiro, não percebi que você tava nervosa. Eu achei que você arrasou. E ela ainda me falou que enquanto eu tava apresentando, ela falava, nossa, eu queria ter essa dicção. Ou seja, a experiência, que foi uma só, foi muito diferente para cada uma das duas. Porque no fim, o fato, né, o ocorrido é o mesmo, mas a leitura e a interpretação é completamente diferente para essas duas pessoas. E é essa leitura, ou enfim, é a forma como a gente enxerga as situações e a gente se conta essas histórias, que vai moldando a autoimagem, o jeito que você se enxerga ao longo do tempo. E aí tem um fator muito importante pra gente trazer um padrão que aparece muito aqui nessa situação de síndrome do impostor, que é um viés onde você ignora as suas próprias evidências. E calma que eu vou explicar. Você tende a valorizar o que deu errado na sua vida e minimizar o que deu certo. E isso é uma coisa do ser humano, tá? Eu tô falando você, mas somos nós todos. A gente tem essa tendência a olhar para o que deu errado e transformar aquilo num super big deal, do tipo, nossa, né, um erro, é como se aquilo ditasse que eu sou uma pessoa ruim.
Então a gente aumenta muito na nossa cabeça todos os nossos erros, as coisas que deram errado, a vez que a gente não apresentou bem, que a gente não falou bem. E a gente minimiza as coisas que deram certo. Quando dá certo, parece exceção. A gente coloca na cabeça, tá, acho que foi uma exceção. Não significa que eu sou boa. E isso vira um ciclo muito doido. Quanto mais você conquista as coisas, menos aquilo parece válido. Eu acho que a gente meio que se acostuma com as nossas conquistas. E a gente menospreza ela. E o certo seria a gente olhar para essas conquistas como uma evidência de que nós somos capazes. E aí, muitas vezes, não é isso que acontece. E aí a gente também não pode deixar de lado um dos fatores que mais alimentam a síndrome do impostor, que é a comparação. Uma comparação muito injusta, inclusive. A gente também tem um outro episódio aqui que fala só sobre isso, mas enfim, a gente já sabe que na era das redes sociais, enfim, a gente tá sempre olhando o melhor dos outros, o palco dos outros, as conquistas, e nunca os bastidores, ou enfim, a gente olha para aquela pessoa que tem a vida perfeita e parece que todos os pratinhos estão equilibrados e no lugar, mas sempre tem alguma coisa ali que não tá certa, enfim, ninguém tá feliz o tempo inteiro em todas as áreas da vida. E aí quando a gente vê esse resultado final de alguém, essa conquista de alguém e olha minimamente de fora para isso, você compara todo o seu processo, que é cheio de dúvidas, é cheio de erros, de inseguranças, enfim, todo esse bastidor, com a conquista do outro por si só. E aí vem uma conclusão óbvia na sua cabeça de que todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo, menos eu. Quando, na realidade, ninguém tá mostrando esse processo inteiro. É só sempre o recorte mais seguro, mais bonito ali da vida dele. E muita gente acredita que, em algum momento, você vai ter aquela epifania, assim, do nada, vai chegar um momento que você vai falar, estou pronta, estou segura e confiante, e agora sim eu vou começar um novo projeto, agora sim eu vou tomar uma iniciativa. Mas, na prática, a gente sabe que quase nunca funciona assim. A confiança de startar um projeto, enfim, de fazer uma movimentação de carreira, de tomar uma atitude que você está adiando, ela nunca vem antes, normalmente ela vem depois. Você vai ter que fazer cheio de dúvidas mesmo. Depois de tentar, de errar, de repetir. E aí, se você espera se sentir pronta para se posicionar, provavelmente você vai ficar esperando por muito tempo, para sempre. No fim do dia, o que a gente tá falando ao longo desse episódio inteiro é que, para você driblar a síndrome do impostor, é muito sobre você ignorar certas vozes na sua cabeça que vão te falar algumas coisas não tão legais e sobre você saber se contar a melhor narrativa sobre você mesmo. Basicamente é isso. E um perigo de você não fazer isso e entrar nessa é que a síndrome do impostor ela não aparece só como um pensamento. Se fosse só na nossa cabeça, estava ótimo, mas ela começa a moldar o seu comportamento. Ou seja, você passa a se sentir o tempo todo inseguro, a se julgar o tempo todo. Você começa a se preparar mais do que você precisaria. Então, voltando para aquele meu exemplo de uma apresentação importante no trabalho, você vai revisar excessivamente. Ou, num caso de uma pessoa que vai se retrair, ela pode evitar se expor por estar com essa síndrome, né? Então, deixar de se posicionar ou de, enfim, aceitar um projeto. E não porque ela não tem repertório ou capacidade, mas é porque ela acredita que ela não é suficiente. Então, olha como esses pensamentos, eles começam a te travar. E isso cria um ciclo vicioso, porque você espera se sentir pronta e perfeita para agir, mas você só sentiria essa segurança e se sentiria pronta se você começasse a agir de uma vez por todas. E aí, mais uma vez, isso vira um padrão. E vale ressaltar que a síndrome do impostor, ela pode aparecer na sua vida em diferentes momentos. Não é uma coisa que você trabalha em você cura, e aí nunca mais ela aparece. Eu já tive em várias fases da minha vida, principalmente quando eu tava entrando num novo trabalho, ou quando eu tava num ambiente onde tinham pessoas que eu achava muito mais inteligentes e interessantes do que eu. Acho que tem várias situações que esse contexto, ele volta. E normalmente, se você tá sentindo hoje essa síndrome, provavelmente significa que você tá crescendo. Ou seja, você tá entrando em fases novas na sua vida, você tá se desenvolvendo, se colocando em lugares diferentes. E isso é muito bom. Você tá entrando em territórios novos. Bom, e como em todo episódio a gente gosta de trazer uma sessão rápida aqui para trazer dicas práticas, eu vou te contar 5 coisas que me ajudam a não cair nesse padrão. O primeiro é começar a tratar evidências como evidências. O que isso significa? Você foi lá e teve uma super conquista legal na sua vida. Isso é uma evidência de que você é boa naquilo, de que você é capaz de fazer aquilo. Então guarda essas evidências pra você e não deixa as vozes da sua cabeça falarem mais alto do que essa evidência. Dica número 2 é separar a sensação da realidade. Acho que ela tá muito conectada com a número 1, mas é basicamente você tentar
tentar entender que uma coisa é o que você tá sentindo e o que você tá achando sobre você mesmo, e outra é como você tá realmente se mostrando pro mundo e como as pessoas estão te percebendo. E normalmente são coisas bem diferentes. Tipo, a gente se enxerga de um jeito, eu pelo menos, e acho que é uma tendência, a gente acaba sempre se colocando como menor em muitas situações. A terceira dica é se posicionar antes mesmo de se sentir pronta. Então essa é um pouco óbvia, mas é aquilo que a gente estava falando. Não ficar esperando o melhor momento para você agir, se posicionar ou, enfim, tomar uma iniciativa. A dica número 4, e eu diria que a mais importante, é parar de revisar mentalmente tudo o que você fez. E aí eu vou usar uma outra palavra que resume bem isso, é não ficar overthinking cada mínimo detalhe, tentando encontrar um erro ou uma falha. Enfim, isso é algo que eu também já me peguei fazendo várias vezes, tipo quando eu deito a cabeça no travesseiro e aí eu fico relembrando alguma coisa que eu falei pra alguém, tentando achar um erro, enfim, ou o que essa pessoa pensou. E no fim do dia isso só alimenta a narrativa de insuficiência. Você ficar tentando caçar esses errinhos. E a quinta e última dica é começar a observar como você fala com você mesma. Então, esse diálogo interno, o que você tem falado pra você enquanto você passa por essas situações ou dificuldades, é muito importante você... Claro, a gente nunca vai controlar esse diálogo, mas é prestar atenção em como você vem conversando com você. Porque normalmente é daí que vem o fato de você duvidar de você mesma. E para fechar, eu queria deixar um recado final de que talvez o sinal de maturidade maior não seja necessariamente você parar de duvidar de si mesma, porque isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo diariamente, né, para controlar esse diálogo interno, tudo isso que a gente falou. Mas, mais do que isso, é você perceber que a dúvida não precisa mais te travar. Então pode ser que você vai continuar tendo pensamentos sobre si, que você vai duvidar de si, mas se você não deixar isso te travar, isso já é um super avanço e você já vai estar combatendo a sua síndrome do impostor. Porque o objetivo aqui não é nunca mais se sentir uma impostora, mas é sobre você saber continuar sua vida, continuar fazendo suas coisas, mesmo quando essa sensação aparece. Comenta aqui qual é uma boa prática sua, o que você faz para não se sentir a impostora em alguma situação aí. Me conta se esse episódio foi útil e a gente se vê na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.